Então, boa noite a todos oficialmente. É um prazer falar com vocês, é um prazer compartilhar um pouco da nossa história, da nossa vida, desse mundo da aromaterapia que eu sou apaixonada. Eu vou contar para vocês como eu conheci tudo isso. Eu sou formada em nutrição, tá? Eu vim da área de saúde. Há 5 anos atrás, eu estava indo para os Estados Unidos para fazer uma especialização em fitoterapia, que é um ramo da aromaterapia, que é um ramo da nutrição, onde a gente usa as plantas como... Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como a gente usa as plantas como tratamento, né? A gente usa macerações, a gente usa chás, ervas, e eu conheci os óleos essenciais. Eu vou contar, eu vou subir uma telinha aqui para vocês, para conhecer um pouquinho da nossa história. Então, estou aqui, ver se vocês estão enxergando a tela que eu vou subir. Já está aparecendo aí para vocês? Acho que não, aí. Então, isto prontinho. Vocês estão me vendo aí? Então, essa é a minha família. Esse aqui é o meu pequeno, que agora já está com 9 anos. Na época que eu conheci os olhos nos Estados Unidos, ele estava com 3 aninhos. E o nosso intuito foi que eu ia para lá para estudar, e no momento que eu estivesse lá, eu queria trabalhar numa empresa de produtos de óleos essenciais. Na verdade, eu ainda não conhecia os óleos essenciais. Eu fui para lá para estudar fitoterapia, e eu fiquei um tempo lá e eu comecei a pesquisar algumas empresas na área de saúde, que eu pudesse representar, que eu pudesse fazer um estágio, que eu pudesse trabalhar. E o meu marido, né, o Rubinho, que vocês vão conhecer, ele é empresário, ele é empreendedor. E eu falei, gente, como que a gente vai ficar esse tempo aqui nos Estados Unidos e o Rubinho sem... de repente, está empreendendo, porque ele é super empreendedor, ele é super dinâmico e muito visionário. E aí, quando eu conversei com os amigos que também estavam morando lá, eles me falaram de uma empresa que eles também estavam conversando, que não estava no Brasil ainda. Então, isso eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, eu preciso conhecer, mas como uma empresa que eu quero trabalhar, que eu quero representar, e ela não está no Brasil, né? Mas algo me intrigou, porque era uma das empresas que eu tinha mandado contato para fazer um estágio, para poder conhecer, que tinha uma linha de suplementação que me encantou. Então, já de antemão, já te falo, a do Terra, o forte dela é óleos essenciais, mas ela tem uma linha muito grande de saúde, tá? E aí, eu comecei a pesquisar e fui me encantando. E a gente teve a oportunidade de participar de uma das primeiras reuniões lá com o corporativo, antes mesmo da empresa estar no Brasil. Então, assim, a gente tem muito orgulho de ser um dos fundadores e de ter começado essa jornada aí 7 meses, quase 8 meses antes da do Terra se iniciar no Brasil, tá? E aqui é a sede lá em Salt Lake, nos Estados Unidos, onde fica a fábrica da do Terra, onde eu me encantei, que tem um hospital aqui na frente que trabalha com óleos essenciais. Aquilo me impactou de uma maneira, eu falei, gente, como a gente tem um hospital enorme, que o trabalho, a medicina integrativa lá é tão avançada, que as pessoas realmente, assim, vários profissionais de saúde usando os óleos essenciais. Isso eu acredito que em breve, aqui no Brasil também vamos ter um hospital que trabalha com óleos essenciais. Mas uma ótima notícia que eu tenho para dar para vocês. Essa fábrica que tem nos Estados Unidos, ela atende mais de 60 países. A do Terra, ela está em vários países, tá? Ela tem mercado já aberto em vários países, e ela poderia ter escolhido um outro lugar para abrir uma fábrica, mas ela escolheu o Brasil. Então, a gente está, assim, em êxtase com essa notícia que a do Terra está abrindo a segunda fábrica global no nosso país. Olha que privilégio, né? A gente sabe que o Brasil é um país com muita matéria-prima, que é realmente que a gente tem uma diversidade, né, botânica incrível, e que a do Terra tem todo esse cuidado de cuidar do ambiente, dos agricultores, das plantas que ela realmente ela vai explorar, e ela vai reflorestar, ela tem todo o cuidado de co-impacto. E
e também muito voltado para o ser humano, né? Para o cuidado das comunidades, como que ela cuida das crianças. Então, ela tem um trabalho de social maravilhoso. Todo o óleo essencial que você usa, você está contribuindo para ajudar uma família, para ajudar uma comunidade. Então, a do Terra também pega os óleos essenciais em várias regiões do mundo. E cada local que ela está, você está contribuindo de alguma maneira para ajudar também naquela comunidade, tá? Então, vamos contar para vocês... Ui, desculpa, passei uma página aqui. Vamos falar um pouquinho do que são os óleos... Ai, irmão, tá passando aqui. Espera aí, gente, meu computador tá... Vamos falar um pouquinho, então, do que são os óleos essenciais, né? Porque eu acho que é muito importante vocês entenderem de onde vêm os óleos essenciais, essas substâncias voláteis, aromáticas, de plantas, que a gente pode estar pegando o óleo essencial de várias partes da planta. Então, só para vocês terem uma ideia, nem todas as plantas são terapêuticas, nem todas as plantas são aromáticas, né? E a gente também, da mesma planta, a gente pode extrair óleos essenciais diferentes. Por exemplo, a planta, a árvore de frutas cítricas, da laranja, a gente tem 3 tipos de óleos essenciais, né? O petigram, que é da folha e dos caules, né? Dos gravetos. A gente tem os óleos... Calma, sair daqui que está me distraindo um pouquinho. A gente tem os óleos cítricos, que são saídos da laranja, né? Que é a laranja doce. E também o nialho, que é da flor da laranjeira, tá? Então, da mesma planta, a gente pode extrair óleos essenciais de partes diferentes, né? E a gente tem de raízes, de flor, de folhas, né? E isso é muito importante, porque às vezes a mesma planta, ela vai ter propriedades terapêuticas diferentes, tá? E esses compostos são voláteis. Então, é muito importante que seja colhido na hora certa, que você tenha o clima favorável à extração daquela planta, né? E, às vezes, a gente precisa de uma grande quantidade de matéria-prima para fazer uma gota de óleo essencial. Então, é um produto muito concentrado, muito puro, e que precisa de um cuidado extremo, principalmente quando você está fazendo a destilação. E, para vocês terem uma ideia, a gente fala muito de óleos essenciais de uns tempos para cá, e tem gente que fala assim, nossa, mas isso é algo novo, né? Está na moda. Gente, óleos essenciais é um conceito milenar que foi se perdendo ao longo dos anos. Se a gente for parar para pensar, tem vários relatos históricos que falam das plantas aromáticas, que falam dos óleos essenciais. Então, vamos viajar aqui um pouquinho na história, só para vocês entenderem que desde os nossos ancestrais, a gente vem falando de óleos essenciais. Só que é um conceito que foi se perdendo ao longo do tempo, né? E aí, se você for parar para pensar, lá no Egito, né, Cleópatra já usava os óleos essenciais para se embelezar, tinha os banhos aromáticos, né, na Grécia, a história da aromaterapia começou lá desde... na época de Hipócrates, né, que eles já exploravam as plantas aromáticas e tinha descobertos, por exemplo, nos túmulos, para embalsamar as múmias, eles usavam plantas aromáticas para conservar. A gente também tem relatos na Índia, né, a parte das travessias, das cruzadas, eles usavam o quê? Os condimentos, né, para conservar carnes, para conservar os alimentos, eles usavam os condimentos. Então, a gente tem canela, cravos, especiarias que eram usadas desde aquela época também para conservar os alimentos, para poder cicatrizar feridas nas guerras, né? Eles faziam macerações de plantas para poder cicatrizar. Então, a gente foi perdendo esse conceito dos chás, das ervas, coisas que os nossos avós já utilizavam, né? Toda avó tem uma receitinha ali de um chazinho de boldo, um chazinho de hortelã para ajudar na digestão, um chazinho de camomila para ajudar a relaxar. Então, são conceitos que a gente foi perdendo ao longo dos anos, tá? E aqui eu falo um pouquinho, né, de como que foi essa trajetória aí até a gente chegar hoje, nos dias de hoje, da aromaterapia, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia,
Na Bíblia, tem relatos de plantas aromáticas. Jesus Cristo, ele ganhou o olíbano, né, que é o frankincense, e a mirra, que são duas plantas aromáticas com propriedades terapêuticas que já foi dado para Jesus Cristo. Então, a gente vê que realmente eram a riqueza daquela época, né? O olíbano, na época, eles tiravam aquela resina, elas eram como se fossem umas pepitas, e tinha um valor agregado muito alto, era como se fosse o ouro, e eles queimavam, né, fazia a defumação daquela resina nos cultos religiosos, ou realmente para espantar mal-olhado, para espantar energias ruins, e para proteger. Então, eles usavam aquilo para uma proteção também emocional. Sabia-se que Jesus ia passar por deserto, por dor, né, por sofrimentos. Então, o olíbano é aquela planta que te acolhe, que te abraça, realmente é algo que trabalha muito o nosso emocional. E a gente vai falar mais sobre ele também. Então, de onde que vêm os óleos essenciais? É como eu falei com vocês, eles podem vir de diversos lugares, diversos países, e a do Terra tem essa preocupação de colher a planta no seu local de origem. Para quê? Não adianta nada eu ir lá na França, na Bulgária, e trazer uma muda de uma lavanda francesa. Quando eu plantá-la no meu quintal, eu não vou ter o mesmo solo, o mesmo clima, o mesmo terroir, né? O que é o terroir? É a influência do solo, do clima no ambiente. Então, se a gente parar para olhar aqui nesse mapa, a gente vai ter as plantas que já são extraídas aqui no Brasil, como a copaíba, algumas plantas cítricas. A gente tem cardamomo, que é lá da Guatemala. A gente tem plantas que são extraídas no local de origem, e a do Terra tem essa preocupação de ensinar para o agricultor o momento certo de colher, o momento certo de esperar a planta chegar na sua maturação, né? Para que ela tenha realmente as propriedades terapêuticas necessárias. Tá? Então, isso é muito importante, que a gente chama de co-impacto, como que a do Terra tem a preocupação de cuidar daquela comunidade e de cuidar do reflorestamento daquelas plantas que ela está extraindo os óleos essenciais, né? E a gente pode, como que os óleos essenciais são produzidos? De duas maneiras. Eles podem ser produzidos por destilação a vapor, tá? Ou prensagem a frio. As frutas cítricas, elas são destiladas por prensagem a frio, né? E as outras plantas, elas são a destilação a vapor. Então, uma grande quantidade de matéria-prima é passada por uma quantidade fica lá macerando em altas temperaturas, e através do arraste a vapor, você vai gotejando ali o óleo essencial, tá? E essa destilação, ela é muito importante e ela precisa ser feita de uma maneira correta, para que a gente não perca as propriedades voláteis daquela planta. E a pressagem a frio, né, que você pode se chamar de expressão também, você coloca as cascas e elas vão sendo maceradas ali e prensadas, e você está destilando ali o óleo essencial, destilando não, fazendo a prensagem através da extração das cascas das frutas cítricas, tá? Então, esses são os dois métodos mais utilizados. Existem outros, principalmente assim, as pétalas de rosa, o jasmim, são feitos de uma outra maneira. E por que isso tudo que eu falei com vocês é tão importante, né? É muito fácil a gente encontrar produtos adulterados. Antigamente, a gente não se falava de óleos essenciais puros, e principalmente para ingestão. Por quê? É muito fácil você adulterar um produto, você colocar uma substância, um solúvel, ou adicionar um óleo essencial, ou mesmo dentro do quimiotipo daquela planta. Por exemplo, a gente tem espécies de alecrim, a gente tem espécies de lavandas, e às vezes você coloca uma lavanda que tem um valor comercial mais baixo, misturado com uma lavanda angustifolia, por exemplo. E aí você acaba rendendo aquele produto e vendendo por um preço absurdo, como se fosse uma lavanda francesa, né? Então, muitas empresas acabavam fazendo isso. E a do Terra, o que ela faz? Ela realmente certifica que aquele produto tem pureza testada e garantida, que ela passa por todos os métodos, ela olha se o solo teve contaminante, se todos os testes na hora de invasar, se teve se realmente aquele produto tem todo o cuidado
Então, ela faz os testes para realmente garantir aquela qualidade, principalmente que é um produto que ela entrega em mais de 60 países. Então, ela tem que realmente olhar todos o processo até chegar na sua casa para te garantir que aquele produto foi testado e foi feito mais de 60 testes. A gente faz 11 testes grandes e outros testes menores. Ela não faz só cromatografia, que a maior parte das empresas faz, né? Então, isso também atesta, principalmente, por exemplo, eu que sou da área de saúde, que trabalho com nutrição, eu estava buscando uma empresa que eu pudesse usar os óleos essenciais também como fitoterápicos. Então, a grande importância, eu falo que na medicina ayurvédica, a gente já fala, o que você não deveria colocar na pele, você não deveria comer, porque tudo que você tem em contato com a sua pele vai entrar na sua corrente sanguínea e vai atrapalhar o funcionamento do seu corpo. Então, a gente tem que cuidar muito da nossa pele, é o nosso maior órgão. E ali, ele também vai receber, ele vai captar todo o produto químico que a gente coloca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está colocando na nossa pele, tá? E aí, por que a gente faz esses testes, né? O teste organoléptico, para realmente a gente ver se teve algum contaminante, se teve outra substância colocada, microbiano, cromatografia gasosa, cromatografia espectro de massa. Então, todos esses testes são muito importantes. Então, a Doterra não faz só a cromatografia, que é o teste que a gente mais conhece, né? Que as outras empresas fazem. Então, ela faz todas essas análises que atestam que realmente o produto que a gente está recebendo é um produto com muita qualidade. E esse é um grande diferencial da Doterra, tá? E vamos falar um pouquinho, né, do que a gente encontra no mercado hoje de saúde e qual que realmente é a abordagem natural. Eu falo que a alopatia, os tratamentos tradicionais, eles preocupam muito em tratar os sintomas. Você está com uma dor de cabeça, você vai lá, toma um medicamento para dor de cabeça e aquele medicamento tem um efeito colateral. Ele ataca seu estômago, faz você, às vezes, alguns medicamentos, né? Por exemplo, ansiolíticos trazem uma dependência e que você realmente tem uma dificuldade para dormir e aquilo vai virando uma bola de neve, né? Com essa visão integrativa, a gente tem um cuidado de tratar o paciente de dentro para fora, e principalmente ir na causa do problema. Os produtos sintéticos, né, por exemplo, os medicamentos, eles pegam inspiração nas plantas, eles pegam as moléculas majoritárias ali da planta, isola e faz o medicamento. Por exemplo, a gente tem na lavanda acetatilamina e linalol. O que a indústria farmacêutica faz? Ela pega o acetadinalina, isola e faz um medicamento ansiolítico, por exemplo, né? Quando você tem contato com essa substância, muitas vezes ela vai ter um efeito colateral no seu corpo ou um efeito que a gente fala que a longo prazo pode te causar alguma dependência, pode te causar alguma sequela. Os óleos essenciais, eles são substâncias muito compatíveis com o nosso corpo. O nosso corpo é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio, assim como as plantas. Então, a afinidade molecular que a gente tem é muito grande. E o corpo vai absorver o que ele precisa e vai eliminar o que ele não precisa, né? Eu falo que essa inteligência, essa sintonia que a gente tem com as plantas, isso faz com que a gente realmente tenha uma afinidade muito grande e receba muito bem essa substância, né? E a gente vê que por que a gente não escuta falar tanto de óleos essenciais ou não escutava? Muito também por essa questão da indústria farmacêutica, né? Eu falo que é a indústria da doença, né? Porque ninguém está ficando mais saudável com tantos farmácias abrindo aí, com tantos medicamentos. As pessoas não se preocupavam tanto com a prevenção. Com o que a gente aconteceu com essa pandemia, eu falo que as pessoas estão tão abertas hoje a escutar sobre saúde, sobre prevenção, sobre cuidados, porque está todo mundo refém da indústria farmacêutica. Não que a gente precisa dos médicos, a gente precisa dos profissionais de saúde, os medicamentos são muito importantes, sim, quando bem orientados, quando bem acompanhados. E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas usam sem ter um acompanhamento, né? E outro fato que eu acho muito importante, que a Doterra tem essa preocupação de não ser um produto de prateleira. O que a Doterra faz? Ela entendeu que, por ser um produto terapêutico, ela precisa
de pessoas que acompanhem você na utilização. Então, a gente chama de consultores do bem-estar, né? Você não precisa ser aromaterapeuta para usar os óleos essenciais, mas você precisa de ter uma educação, uma orientação. E a gente está aqui para realmente capacitar vocês, ensinar para um cliente como ele deve utilizar os óleos essenciais e capacitar os consultores, caso você queira trabalhar com a gente, como que você vai passar por um treinamento para poder orientar os seus clientes, tá? Então, realmente, isso é um grande diferencial, porque a Duterra podia abrir lojas físicas em todos os shoppings, em todas as lojas, ela poderia, ela mesma, vender na internet, mas não. Ela vê a importância da gente ter um consultor para orientar e para te acompanhar, para te falar se aquele óleo essencial você vai passar, você vai inalar, você vai ingerir, se aquela planta ela pode ser realmente usada daquela maneira, né? Como te orientar. Então, o trabalho do consultor, essa consultoria que a gente faz, é do início até quando você continuar utilizando os óleos essenciais, tá? E o mais bacana, às vezes você está aqui hoje, acabou de fazer seu cadastro, você começou a usar os óleos essenciais, mas você trouxe um amigo, e de repente você não sabe explicar nada para o seu amigo, você tem toda uma equipe, toda uma estrutura para acompanhar e te ajudar a ensinar para esse amigo como que vai usar os óleos essenciais. Por isso que a gente trabalha em equipe. E por que, né, usar os óleos essenciais? Né? Eu falo que, assim, é um estilo de vida. O que a gente propõe para vocês é uma mudança de hábitos. Os óleos essenciais a gente pode usar de várias maneiras e vocês vão aprender a substituir muitos produtos químicos, muitos produtos que a gente fala que são entupidores endócrinos, né? São produtos que vão atrapalhar o metabolismo do nosso corpo, vão atrapalhar o sistema hormonal do nosso corpo. Então, às vezes, a gente coloca um desodorante que é cheio de alumínio, cheio de parabenos, a gente usa um shampoo com petrolatos, com óleo mineral. Então, a proposta dos óleos essenciais, da aromaterapia, a proposta da Duterra é realmente a gente ir eliminando produtos que não fazem bem à nossa saúde e introduzindo e aprendendo a fazer os nossos cosméticos inteligentes. A gente vai aprender a utilizar os óleos essenciais para substituir muita coisa tóxica que a gente está usando, tá? E quais são os benefícios para a saúde? São vários. A gente vai tratar o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, a gente vai trabalhar situações gastrointestinais, respiratórias, né? Sono, controlar as nossas emoções. Eu falo que a gente consegue trabalhar os pilares de saúde. E, como eu falei com vocês, a Duterra não tem só óleos essenciais, ela também trabalha a nutrição, a suplementação, né? E é esse cuidado que é muito importante a gente ter. Porque se vocês pararem para pensar, só de respirar, a gente já está tendo um processo oxidativo, né? Só a nossa respiração já começa a oxidar as nossas células. Muitas vezes, a gente tem uma alimentação muito inflamatória. Então, é muito importante também a gente usar óleos essenciais para diminuir esse processo inflamatório, né? Uma alimentação rica em glúten, farinha branca, açúcar, tudo isso prejudica e a gente começa a reter líquido, a gente começa a ter um intestino permeável, que ele não vai absorver bem os nutrientes, as vitaminas. Então, é importante suplementar sim, porque o nosso solo, os nutrientes que a gente adquire através da alimentação, às vezes não é suficiente para o que a gente precisa para nutrir as nossas células. Então, só que não adianta você suplementar se você não tem um intestino funcionando corretamente. A gente sabe que a saúde do nosso corpo vem muito do nosso intestino. Então, a base de tudo começa no intestino. Lá que a gente vai aumentar as células de defesa, a gente vai controlar os nossos hormônios, lá também a gente vai produzir o hormônio do bem-estar, serotonina, né? Então, é muito importante a gente cuidar da saúde do intestino. E eu vou falar de vários óleos que vão dar suporte também gastrointestinais, tá? E quais são os benefícios emocionais? Uma das coisas que mais me encantou na aromaterapia foi porque na nutrição eu cuidava da saúde da alimentação, a gente fala de nutrientes, de vitaminas, de minerais, a gente consegue controlar o organismo da pessoa, mas algo que me deixava muito
frustrada era não conseguir ajudar o meu paciente no aspecto emocional. E a gente sabe que muitas doenças, a gente fala que elas são psicossomáticas, elas começam a vir aqui, ó, né, da mente, elas vêm do coração, são questões mal resolvidas, ou questões que a gente, acaba que a gente fala assim, a gente não digere bem as nossas emoções, né? E quando eu descobri que a gente tem uma ferramenta de trabalho, porque os óleos essenciais nada mais são do que uma ferramenta de potencializar resultados. Se você é um profissional de saúde, se você é um fisioterapeuta, se é um nutricionista, se você é um fonoaudiólogo, um TO, você pode usar a aromaterapia como uma ferramenta de trabalho. Mas não só profissionais de saúde. Um engenheiro, um arquiteto, pessoas que precisam de bem-estar, para dormir melhor, qualidade de vida, concentrar, raciocinar, raciocínio lógico. Muitas vezes vocês vão dormir, a gente vai dormir e fica com a cabeça, pensamento acelerado, você não relaxa. Eu falo que dormir não significa, dormir muito não significa que você dormiu bem, porque tem pessoas que dormem muito e acordam cansadas. Com a utilização dos óleos essenciais, você acorda mais revigorada, com mais energia, com mais disposição. Eu duvido, tá? E fala aqui para mim no chat quem já está usando óleo essencial, que passou a ter uma noite de sono muito mais agradável e que vai parar de usar óleos essenciais. Nunca, a gente não para, porque o benefício é tão grande que a gente vê no nosso corpo, em termos de controles emocionais, né? Essa alteração de humor que a gente tem ao longo do dia. Às vezes está tudo bem, você recebe uma notícia, aí você já fica irritada, já fica estressada. Eu no começo aqui hoje, né? O Cauã fazendo para casa, chegou com fome e tá me pedindo as coisas e eu querendo me concentrar aqui com vocês. Então, são situações que às vezes saem do nosso controle, né? Quem é mãe sabe. O filho faz uma coisa errada, você fica nervosa naquele momento ali, e aquilo acaba, ao longo dos anos, ao longo do processo, vai desequilibrando a gente, até a nossa parte hormonal. Então, é muito importante a gente ter esse recurso, e que são os óleos essenciais. E eu falo que é um recurso, ele não é um amuleto. Por quê? Talvez no início você vai usar determinados óleos por um tempo e o seu próprio organismo vai entrar em homeostase e ele não vai mais precisar daquele óleo essencial. Talvez no outro momento você já resolveu alguma situação hoje e você vai ter o benefício de outros óleos essenciais. Por isso que é importante você ter uma afinidade, você ter continuidade. Eu falo que também não adianta o óleo ficar na gaveta, que ele não vai funcionar, né? A gente precisa realmente ter o hábito, e por isso que eu falo que é uma mudança de estilo de vida, você vai incorporar esse novo hábito, igual a gente toma. É muito importante a gente hidratar, é muito importante a gente suplementar, e é muito importante a gente controlar as nossas emoções. E a gente tem essa ferramenta incrível para controle das nossas emoções. E por que o sistema líbico, né? Por que a gente fala muito de inalar o óleo essencial? Por que é importante a gente fazer uma respiração profunda? Quem tiver aí com seu óleo essencial, já pega aí, porque a gente vai fazer uma inalação para vocês entenderem como que a gente inala um óleo essencial. Deixa eu pegar um aqui. Deixa eu ver. Ai, eu vou inalar. Deixa eu... Ó, vamos inalar aqui, ó. Vou pegar o meu peppermint, tá? E eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma inalação direta. A gente vai colocar uma gotinha na palma da mão. Se cair do uso, não tem problema. Fechei o meu vidro aqui, porque ele é volátil. E a gente vai fazer uma inalação profunda. E quando eu peço para o meu cliente, meu paciente, para fazer essa inalação, é importante a gente também colocar algumas intenções naquele momento, né? Se eu estou inalando, o peppermint vai ser um óleo que vai me trabalhar foco, concentração, disposição, estou aqui, já está, né? A gente já está aí 8 horas da noite, então assim, as pessoas já começam a ficar um pouquinho cansadas. Não é um óleo que você vai usar para dormir, tá? Não é um óleo para usar para dormir. Mas se a gente vai concentrar, vai estudar, hoje eu ainda tenho, a minha noite hoje é longa, porque a gente está na semana Bogo, então eu não vou dormir cedo, né? Eu falo que a semana Bogo quem é empreendedor aqui com a gente, quem é consultor, sabe que na semana do Bogo, e vocês não sabem o que é Bogo, a gente está dormindo tarde.
Então, não tem problema eu cheirar o peppermint agora. E aí, eu fiz uma inalação profunda, eu posso aproveitar o que está na minha mão, posso passar na nuca, porque o peppermint ele tem ação analgésica, anti-inflamatória. Agora, olha que interessante. Quando eu inalo um óleo essencial, eu tenho receptores olfativos no meu corpo todo. E aqui no bulbo olfativo, a gente tem uma ligação direta com as nossas emoções. Eu falo que é como se fosse a nossa caixa preta, né? Então, o sistema límbico, ele é um sistema de neurotransmissores, tá? E a gente tem receptores de células, né? Olfativas, essas células que vão pegar essas moléculas aromáticas, elas vão viajar por todo o nosso corpo, através desses receptores. E aí a gente consegue ter o quê? Atingir as nossas emoções, controlar raiva, medo, prazer, né? E vai mandando mensagens para o nosso corpo, para produzir hormônios, para diminuir o cortisol, aumentar a serotonina, que é o hormônio do prazer, né? Aumentar a adrenalina, se eu estiver precisando ficar mais atenta. Então, de uma forma muito inteligente e muito natural, esse processo bioquímico vai acontecendo no nosso corpo, tá? E tudo isso responsável pelo sistema límbico. E qual que é a importância da gente ter uma rotina com os óleos essenciais, esse uso cotidiano? Porque, como eu falei com vocês, a gente não vai só ter um benefício físico, mas a gente também vai proporcionar para o nosso corpo benefícios emocionais. Então, é muito importante a gente ter uma frequência, uma rotina. Às vezes, você está com uma dor de cabeça, tudo bem você passar o peppermint e utilizar ali para passar a dor de cabeça. Mas por que não a gente passar a utilizar, entender qual que é a causa da dor de cabeça? É uma questão de estômago, é uma questão, às vezes, de má digestão, ou não, é uma questão emocional, de tensão nervosa. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a controlar a minha ansiedade, eu vou começar a controlar as minhas emoções, para mim não ficar tão irritada, tão tensa, né? Ah, não, a minha dor de cabeça é para uma questão muscular. Então, eu vou usar alguns óleos para ter um relaxamento da minha musculatura. Ah, a minha dor de cabeça é uma preocupação, porque eu estou com questões emocionais, eu estou muito sobrecarregada. Então, eu posso, de repente, usar um olíbano, né, uma lavanda, para diminuir aquele pensamento, aquele peso emocional. Então, a aromaterapia, ela te permite esse autoconhecimento, esse empoderamento. Quanto mais intimidade vocês vão tendo com os olhos, e também é importante que vocês vão aprendendo. Por isso que a gente tem o que a gente, aqui na equipe, as educações continuadas, né? Que é a forma que a gente tem para realmente estar orientando vocês com relação à utilização dos olhos, tá? Eu estou vendo que tem algumas perguntinhas, depois eu vou responder no final. Quem tiver dúvida pode ir colocando. Quem quiser saber alguma questão específica de algum óleo essencial para determinadas situações, eu acredito que eu vou destrinchar aqui, a gente vai falar bastante de algumas situações do dia a dia, mas se tiver dúvida, podem ir colocando aí também. Então, é importante a gente ter essa frequência e saber no que, quanto mais intimidade com os óleos essenciais, vai chegar um momento que você vai saber, você vai olhar para os olhos e parece que eles conversam com você, parece até papo de doido, tá? Mas assim, você vai ter uma afinidade e um autoconhecimento de entender que a sua dor de cabeça é por uma questão hormonal. Eu estou de TPM, então veio a dor de cabeça. Então eu vou começar a usar um gerânio, vou começar a usar uma lavanda no meu abdômen ali para me ajudar a diminuir a cólica. Eu vou inalar, por exemplo, um frankincense para me deixar mais aterrada. Você vai começar a se observar, tá? E a aromaterapia te traz esse convite do autoconhecimento e te empodera, porque você vai ter recursos naturais para poder solucionar situações do cotidiano. E para quem que é os óleos essenciais, né, gente? É para todo mundo, né? Desde uma criancinha, um bebezinho, até um idoso. Mas por que que a gente fala assim, que cada indivíduo é um, né? Talvez para você, lavanda te incomodou, você não gosta de um aroma muito floral, mas a gente não escolhe os óleos essenciais pelo aroma. Olha que bacana. Isso foi algo também que me impactou muito, porque a gente está acostumado com cheiros, né, com perfumes, com essências que são sintéticos, que causam alergia, que muitas vezes você escolhe pelo cheirinho ali que você gosta. Os óleos essenciais, a gente
a gente escolhe por uma propriedade terapêutica que a gente vai buscar. Mas se de repente eu não tive uma afinidade olfativa por aquele aroma, de repente da lavanda, eu tenho outros óleos essenciais com propriedades terapêuticas semelhantes, por exemplo, o petit gram, que vai me trazer o benefício que a lavanda traz. Então, dentro da aromaterapia, a gente tem uma infinidade de aromas que vão ter esse benefício terapêutico no nosso corpo, mas que a gente também pode procurar para uma afinidade olfativa, tá? Então, a gente não precisa escolher por conta do aroma, mas sim da propriedade terapêutica. E se caso você não tem afinidade por aquele aroma, a gente faz combinações, né? A gente combina um óleo essencial com outro, faz uma sinergia, faz um blend, que vai ser mais agradável para você e vai potencializar o resultado que a gente está buscando, tá? E como que a gente vai utilizar os óleos essenciais, Duda? Conta pra gente. A gente tem algumas formas de utilizar, como eu falei com vocês, a forma aromática, a gente trabalha muito o sistema líbico, a parte emocional, a gente trabalha as nossas emoções, os controles de emoções, mas a gente também trabalha a parte respiratória, o sistema respiratório, pulmão, nariz, né, as vias aéreas, a gente então pode descongestionar usando alguns óleos de forma aromática. E para isso a gente tem essa inalação direta, que eu falei com vocês, na conchinha, né? Outra forma também, você pode pegar um recipiente vazio de óleo essencial, colocar um algodãozinho, pingar umas gotinhas aí, fazer a inalação no próprio vidrinho. Mas, quando o vidrinho está vazio, e você coloca um algodão e vai fazer essa inalação direta. Outra forma também é o difusor ultrassônico. O que é o difusor ultrassônico, Duda? Eu vejo sempre falando isso, por que eu tenho que comprar esse aparelho? Esse aparelho, ele não esquenta o óleo essencial. Então, ele, através da movimentação das partículas, as gotas de óleo essencial vai ficar ali em mini gotinhas, né? Junto com as gotículas da névoa que sai daqui do aparelho. Então, aqui, quando você liga, sai uma névoa fria. Isso facilita muito para uma criança, né? Como a gente inalou o peppermint. Uma criança não consegue fazer essa conchinha e inalar. É muito forte, pode encostar no rostinho. O peppermint é um óleo que resfria a temperatura corporal, então ele pode dar uma sensibilidade no rosto, trazendo esse frescor, né? Pode incomodar a criança. Então, essa inalação direta, ela não deve ser utilizada, de repente, na concha, uma criança. Dê preferência para o difusor. Você pode deixar também o difusor do lado da cama à noite, para poder dormir, para desacelerar o pensamento. Se você está estudando, fazendo um para-casa, ou você precisa concentrar, você vai usar o difusor também, com alguns óleos para foco, para concentração. Outra forma da gente utilizar é o uso tópico. Os nossos óleos são muito concentrados, tá? E é uma substância volátil. Em contato com a pele ou com o oxigênio, ele vai evaporar. Então, a gente precisa utilizar sempre com óleo carreador. O que é o óleo carreador? A gente tem um óleo vegetal fracionado de coco. Quando a gente chama de óleo de coco fracionado, é porque foi retirado algumas cadeias de gordura para ele ficar mais fluido, a absorção ser mais rápida, ele não vai melar, então, assim, rapidamente ele vai estar absorvendo. O intuito ali não é ser umectante, ser hidratante, ele vai ser carreador, ele vai permear mais rápido na sua pele. A do Terra, ela já tem também alguns rolons, que são os óleos no formato, ela vem com essa ponteira aqui, que a gente passa já diretamente na pele, e eles já estão diluídos no óleo de coco. Isso facilita muito na utilização em crianças, você pode passar na coluna vertebral, no abdômen, na solinha dos pés, né? E se você passar, por exemplo, passei aqui, outro lugar que eu gosto muito de passar os óleos essenciais é aqui perto da carótida, que aqui é um lugar de bastante irrigação no pulso, né? E aí você passou os óleos, espalha e aproveita a parte de inalação também. Então, aproveita o uso aromático também. Então, você pode associar as formas de uso, tá? E a ingestão de alguns óleos, não são todas as plantas que são comestíveis, assim como não são todas as plantas que são aromáticas, mas a gente pode utilizar para saborizar uma água, para saborizar um azeite, para fazer um mel. Então, eu gosto muito de usar os cítricos para saborizar uma água. A gente pode usar os óleos de especiarias para fazer um azeite aromatizado, né?
E também a gente pode utilizar as cápsulas vegetais, tá? A do Terra, nos Estados Unidos, a maioria dos óleos que são usados por ingestão, os óleos que são usados na gastronomia, a do Terra tem eles em formato de soft gel. Agora, no Brasil, a gente já tem o soft gel de On Guard, tá? Eu vou contar para vocês o que é o soft gel de On Guard e dos Endocrine, tá? Então, são 2 blends que já tem no formato de soft gel. Quando a gente não tem o soft gel, alguns óleos a gente pode colocar numa cápsula vazia, essa cápsula vegetal aqui, ó, que você abre a cápsula, coloca as gotinhas, e é uma cápsula que vai diminuir a sensibilidade, por exemplo, no esôfago, no estômago, você tem uma absorção sistêmica. Então, dependendo do caso, se eu quero tratar a parte gastrointestinal ou aumentar a imunidade, eu posso também utilizar de forma por ingestão, né? O uso por ingestão. E aí vão ser situações mais pontuais, tá? Pronto, desculpa. Então, por que essa aplicação tópica, né? A gente pode estar sempre utilizando, igual eu falei com vocês, o óleo carreador, e a gente também tem bases neutras. Você pode usar uma base neutra, a base de vegetais, né? De óleos vegetais, e essa base neutra, ela não tem cheiro, você vai adicionar os óleos essenciais e ele vai aumentar a absorção. Como eu falei com vocês, a nossa pele é o nosso maior órgão. Tudo que a gente passa na pele vai cair na corrente sanguínea, vai ser absorvida pelos capilares e vai cair na corrente sanguínea. Então, por isso, a gente vai aprender a fazer cosméticos inteligentes, um sérum para o rosto, né? Você vai usar ali, de repente, lavanda, copaíba francesa, você vai tratar a pele do rosto e já vai te ajudar a relaxar. O seu desodorante, que você vai aprender a fazer, ele vai tratar ali, vai estar alimentando as glândulas ali de substâncias nutritivas, de substâncias que vão estar cuidando das células, né? Que vão estar ajudando no processo antioxidante, vão estar equilibrando os hormônios. Então, tudo isso vocês vão estar aprendendo e vai ter o benefício do uso tópico. E os óleos essenciais, ele tem uma natureza lipofílica, né? Então, eles passam pelos ductos, pelos folículos pilosos e vão entrar na corrente sanguínea. Então, isso é um efeito sistêmico que a gente tem no corpo. E por que a gente tem que usar carreado? Alguns óleos são quentes, como cravo, canela, orégano, tomilho, são óleos que podem trazer sensibilidade. Então, a gente nunca usa puro na pele, sempre diluído, para diminuir essa sensibilidade. Ô, Duda, mas óleo essencial diluído, não vou diminuir a potência dele, não? Pelo contrário, você aumenta a absorção e também você vai aumentar o tempo de ação do óleo no seu corpo, tá? Então, os óleos também carreadores, eles vão potencializar o resultado que você está buscando. E por isso que a gente usa os óleos mais quentes diluídos. E aqui tem uma tabelinha, se vocês quiserem tirar um print aí, é como que a gente faz as diluições e os locais que a gente pode estar utilizando os óleos. Como eu falei, nos pés a gente tem vários receptores ali da acupuntura, pontos da acupuntura. Então, a gente pode estar massageando alguns pontos, a gente pode também massagear. Na mão também a gente tem vários pontos, né? De acupuntura que também ajudam. Eu gosto muito de usar no abdômen, que ali a gente pega vários órgãos, né? E eu falei com você dos pontos de pulsação. E algumas formas a gente está fazendo as diluições. Então, aqui eu coloquei um vidrinho, como se fosse de 10 ml, tá? E como que a gente vai fazer as diluições. Vocês que vão fazer parte da equipe, ou que já são, vocês já têm esse materialzinho, já têm essa tabela. Vocês que estão aqui pela primeira vez, vocês vão receber esse material, vão pedir para o consultor que está acompanhando vocês. Se você é meu convidado, eu vou mandar esse material para você, tá? Fique tranquilo, que a gente também tem aulas específicas que a gente aprende a fazer os blends, a gente tem como é que fala? Fugiu o nome? As oficinas de óleos essenciais que a gente faz, então fiquem tranquilos que vocês vão aprender tudo isso.
E como que eu falei com vocês, a gente pode fazer massagens, né? Às vezes o objetivo é uma drenagem, é quebrar moléculas de gordura, então você vai usar o óleo carreador com os óleos cítricos para a gente aumentar a circulação. Eu gosto muito do Aroma Touch, é um blend que ajuda na circulação, ajuda a gente a drenar mais, não reter líquidos. Os óleos cítricos também, eles têm essa função de fazer lipólise, que é a quebra das moléculas de gordura. A gente pode usar compressas, né? Às vezes você está num local, por exemplo, criança com febre, a gente pode fazer compressas úmidas, frias, né? Junto com lavanda e o peppermint para resfriar a temperatura corporal. De repente, você está com uma inflamação, quer fazer uma compressa quente, ou você está com uma cólicazinha, você passa o óleo essencial na região e vem com a toalhinha quente em cima ali da dorzinha de barriga, por exemplo. Então, você também pode fazer compressas com os óleos essenciais, tanto compressas quentes quanto compressas frias, tá? Vou passando mais rapidinho aqui para a gente ir para o nosso objetivo. E outras formas também, às vezes você quer fazer um spray para borrifar no lençol. A do Terra tem um antisséptico que ele vem no formato de spray que a gente pode usar com álcool cereal, por exemplo, fazer um sanitizante de mãos, né? Você já pode comprar ele e quando ele acabar, você pode refazer o seu sanitizante. Eu gosto também, você pode fazer um spray bucal, você pode fazer um sérum de rosto com água termal, né? Tem várias receitinhas, a gente pode colocar uma gotinha no cantinho ali do chuveiro, na hora que a gente vai tomar banho, o vapor que sobe ali já vai fazer uma sauna ali, né? Então, é outra forma. Você pode colocar uma gotinha de óleo essencial, por exemplo, no lenço que você está usando, ou então numa blusa. Se você não quiser ficar muito perto, você molha aqui a pontinha do óleo essencial na camisa que você já vai estar inalando o óleo essencial também. Então, são outras formas da gente estar utilizando os óleos essenciais no dia a dia. E como eu falei, a importância da inalação, né? Você também tem receptores nos pulmões que vão estar levando o óleo essencial para toda a nossa corrente sanguínea. Então, o uso aromático é muito potente também. Ele também vai ter uma ação terapêutica, ele também vai estar distribuindo ali óleos essenciais para todo o nosso corpo, tá? Então, falamos da inalação, a gente pode fazer também os cosméticos inteligentes, a gente pode fazer a sauna, igual eu falei com vocês, né? A gente pode pingar uma gotinha ali na hora do banho, e vai estar tendo esse benefício na hora de tomar o banho. Pastilhazinhas, joias aromáticas também com cerâmica, a gente pode pingar uma gotinha e a gente vai fazer aquela inalação das joias pessoais também. E o uso por ingestão, que eu falei com vocês, as formas. A gente pode saborizar a água, fazer um melzinho aromático, fazer para finalizar um prato. A gente tem um kit da gastronomia com os óleos que podem ser utilizados na gastronomia, para saborizar os pratos, para realçar sabores também, tá? Então, vamos lá. E quais são as suas prioridades? Eu gosto muito de, quando eu estou atendendo a pessoa, quando eu estou aqui batendo um papo, perguntar quais são as suas questões de saúde, o que você gostaria de sentir menos, o que você gostaria de ter mais disposição, mais prazer, eu estou precisando ter mais ânimo, né? Ou não, eu estou precisando controlar minha ansiedade, meu sono. Coloque aí para mim quais são suas prioridades, quais são situações de saúde que você precisa tratar ou que você gostaria de potencializar. Ou então, você quer só ter qualidade de vida, você quer ter longevidade, né? Então, coloque aí para mim, que eu tenho certeza que a gente tem já experiência de 5 anos trabalhando com os óleos essenciais, a gente já sabe algumas dúvidas que vocês estão sempre perguntando, eu quero óleo para isso, óleo para aquilo, então eu vou trazer alguns principais aqui, e a gente vai dando dicas aqui de utilização e de relação também com as nossas emoções, tá? Vamos falar do primeiro aqui, que é super coringa. Vocês estão colocando aí no chat para mim, gente? Deixa eu dar uma passada de olho aqui, deixa eu ver. Vamos falar de úlcera, gastrite, vamos falar de óleos para rinite, com certeza. Vamos, tá vendo que eu vou trazer bastante soluções para vocês? Então, podem ficar tranquilos, podem ir colocando aí para mim no chat alguma outra situação que vocês estão querendo realmente saber quais os óleos utilizar, né? Eu vou falar do primeiro, que é a lavanda, que é o queridinho de todas as mães, mas que muitos de vocês
associam a lavanda só para dormir, só para relaxar, mas ela tem outras propriedades. Ela é ansiolítica, ela ajuda realmente a relaxar, ela trabalha questões de pele, ela estimula colágeno, ela ajuda a gente a trabalhar manchas. Eu gosto de sempre indicar lavanda, copaíba frankincense. Você faz um sérum para o rosto, você passa antes de dormir, e esse óleo também já vai te ajudar a relaxar, dormir melhor, né? Ele também é muito utilizado, associado lavanda, limão e peppermint. Esses três juntos têm uma ação anti-histamínica, né, para alergias sazonais. Quem tem rinite aí já me perguntou. Então, a gente pode sim estar utilizando a lavanda dessa maneira, né, associando com outros óleos. Eu não vou ficar lendo o chat aqui não, senão eu vou me perder, mas qualquer coisa eu volto. O Rubinho fala aqui comigo também, se eu passei alguma dúvida, e eu vou respondendo para vocês. Ela é excelente para cicatrização. Eu gosto de potencializar, como eu falei com vocês, né, com copaíba e frankincense para aumentar a cicatrização. Mas a lavanda também tem ação antitérmica, então você pode utilizar para baixar a temperatura corporal, e ela é anti-inflamatória, então aquela dorzinha de barriguinha da criança, né? Ou mesmo uma dor de cabeça. Tem determinados, como eu falei com vocês lá no início, algumas dores de cabeça pode ser de fundo emocional, de tensão emocional. Então, de repente, em vez de usar o peppermint, você vai usar a lavanda, tá? Vamos falar um outro que também eu tenho certeza que pode ter sido o primeiro óleo que alguém pingou na sua mão, porque o peppermint, o hortelã-pimenta, que é uma espécie de hortelã, ele tem esse benefício que no momento que você conhece, você inala, você já tem aquela respiração leve, ele desobstrui as vias aéreas, ele oxigeniza o cérebro, oxigeniza as nossas células, né? Então, a gente já tem aquela respiração profunda, né, limpa, e ele também trabalha questões de foco, concentração, clareza. Então é muito utilizado também para quem está estudando, para quem precisa ficar mais alerta. É um óleo que a gente usa de manhã para dar mais disposição, mais energia. Pode ser usado para aquelas pessoas que estão meio baixa astral, meio tristinhas. Eu gosto de associar ele com o cítrico, porque ele te dá aquele up. De repente, começar o dia com hortelã e tangerina é uma ótima combinação. Uma outra dica prática aí, para quem quer diminuir vontade de doce. Gente, uma gotinha aqui, ó, ser encostada, ó, só fazer assim, ou os Beatles, tá? A do Terra tem mini bolinhas, tipo, como se fosse um terço da gota, que você põe, é uma bolinha gelatinosa que você põe na pontinha da língua, assim, ou debaixo da língua, estoura na boca ou engole, tá? Tem crianças, a gente pode dar para engolir, não tem problema, ela é uma quantidade muito pequenininha. E o peppermint, olha que interessante, a mesma planta a gente usa para desobstruir as vias aéreas, melhorar a respiração, te dar energia à disposição, e ela também tem uma ação digestiva. Não é à toa que ele está no blend da digestão, que eu vou contar para vocês, que é o Zengest. Então, o peppermint pode ser usado também para hálito, para a parte gastrointestinal, né, para aumentar a absorção dos nutrientes, para ajudar na azia e na queimação. Então, hoje meu pai até me contou, falou assim, nossa, eu estava com uma feridinha assim, coçando, e eu só tinha um peppermint na bolsa. Eu passei, e você acredita que parou a coceira e rapidinho a feridinha cicatrizou? Eu falei, pai, da mesma forma que a lavanda tem 1000 utilidades, você vai ficar impressionado com o hortelã. Ele falou assim, não, você sabe que eu tô mesmo? Outro dia eu passei, eu tava com dor de cabeça, mas eu passei na nuca e eu tava com uma tensão muscular, melhorou. Então, assim, é verdade, gente, o hortelã tem 1001 utilidades também. Como eu falei com vocês, ele também ajuda a resfriar a temperatura corporal. Então, para mulheres que estão na menopausa, pode passar na nuca, naquela hora do calorão, que ele ajuda também, tá? É excelente quando a gente está com aquela dor de cabeça de ressaca, também funciona muito, porque essa dor de cabeça de ressaca tem a ver com a parte gastrointestinal. Então, bebeu demais, o fígado ali está sobrecarregado, você pode usar o hortelã tanto uma gotinha, como eu ensinei para vocês, ou mesmo tá inalando, que vai ter um benefício muito bom, tá? O limão siciliano, como todos os cítricos, ele tem uma substância que só está na casca, que é o D-limoneno. Essa substância, ela é muito adstringente, ela quebra moléculas de gordura, ela ajuda no aumento da imunidade, ela ajuda a gente a ter não ter retenção de líquido, ter uma melhor digestão,
ajuda no metabolismo, então, no processo de emagrecimento. Então, gente, os cítricos são super coringa. Eu falo que, assim, é impossível a gente não usar. Por quê? Eles são hepatoprotetores, tá? Então, eles não vão ter sobrecarga nenhuma no seu fígado, nem no seu rim. Pelo contrário, eles vão ajudar na limpeza dos rins. E é uma limpeza também no nosso sangue. Então, pessoas que às vezes estão com colesterol alto, que estão com triglicerídeos, né? Então, ajuda também na metabolização do açúcar, tá? Então, não tem como ficar sem. Aromaticamente, eles vão te dar alegria, vão trabalhar questões respiratórias, diminuir o processo de muco, né? Então, muito bom para a nossa imunidade também. E ele acaba sendo usado de várias maneiras, não só na imunidade, na digestão, no processo emocional de dor, né, de aquelas pessoas que estão com dores, eu falo que a dor, ela tem ela age no emocional, trazendo muita tristeza, deixando a pessoa muito para baixo. Então, os cítricos também ajudam a trazer essa alegria, tá? Por isso que a gente também usa no processo de dor. E na inflamação do corpo. Então, outro coringa aí para a gente ter sempre em casa. Pode ser lemon, tangerina, grapefruit, todos os cítricos vão ter propriedades maravilhosas para o nosso corpo, principalmente tratando de desintoxicação, de limpeza de rins, fígado e sangue. Por isso que eu falei da tangerina, né? Ela também é antioxidante, trabalha ansiedade. Os cítricos também têm uma propriedade muito interessante, assim como a copaíba e o frankincense, que eu falo que é a reparação das nossas células, né? Então, eles trabalham muito essa reparação, que a gente fala assim, quando a célula está trabalhando, está duplicando de forma errada, os óleos, de maneira muito inteligente, eles induzem a apoptose. Então, os cítricos também trabalham essa questão imunológica, essa regeneração celular, assim como frankincense, a copaíba, né? E vários outros óleos que induzem a apoptose, a morte de células que estão duplicando de forma errada, tá? E é excelente no processo de emagrecimento, gente. Celulite, para a gente fazer um séruzinho depois do banho com os óleos cítricos, são incríveis para a gente diminuir celulite. Aí a gente tem que tomar um cuidado com o sol. Então, geralmente a gente indica usar à noite, né? Ou então ficar aí pelo menos de 8 a 12 horas sem expor o sol. Então, na época de praia, a gente não usa. Aproveita agora que está mais frio, a gente pode estar trabalhando aí, diminuindo o processo de celulite, que a celulite é uma inflamação, né, nas glândulas ali, nas células gordurosas. Então, com o uso dos cítricos, a gente também diminui o processo inflamatório do nosso corpo como um todo, tá? Vamos para mais um que eu sou apaixonada, que eu falei com vocês, que é um óleo muito especial. É um dos óleos que Jesus Cristo ganhou, é o frankincense, o olíbano. E ele tem essa ação no sistema nervoso central, ele atua no nosso sistema nervoso central de uma forma muito inteligente, trazendo cognição, aterramento, trazendo foco, trazendo clareza, né? É um óleo que emocionalmente ele nos acolhe, nos protege, é muito utilizado para pessoas que às vezes estão num processo de luto, de tristeza profunda, né? Que não encontram alegria, que não encontram motivação. Então, o olíbano, ele trabalha esse conforto, ele te acolhe, ele te pega no colo. E também ele pode ser usado muito no processo de regeneração celular, suporte imunológico, porque ele também tem essa ação de induzir a apoptose, morte de células que estão trabalhando errado, e ele é um regenerador celular de tecido, então é muito utilizado para rugas, marcas de expressão, manchas, tá? Então, gente, excelente para a gente fazer os nossos sérums. E o frankincense e a copaíba, eles potencializam a ação de outros óleos, tá? Então, normalmente a gente coloca ali, sempre que a gente vai fazer um blend, uma misturinha, né? A gente pode colocar umas gotinhas do olíbano ou da copaíba para potencializar o resultado que a gente está buscando naquele óleo essencial. Assim como o frankincense, ele também, a copaíba, né, que é um óleo brasileiro, é um óleo que está lá na Amazônia, né, nessas coníferas, nas copaibeiras maravilhosas, é um óleo resina, assim como o frankincense, então a gente faz a destilação dessa resina, tá? É muito diferente daquele óleo que a gente do óleo resina. Aqui a gente está falando do óleo essencial da copaíba. Então, a copaíba, ela atua em dor, inflamação,
é um analgésico maravilhoso, é um anti-inflamatório muito potente, e ele também tem essa ação na neurogênese, né? Trabalhar novos neurônios, ele trabalha no sistema nervoso central, ele vai trazer aterramento, cognição, ele trabalha muito pessoas que às vezes têm aquela dificuldade de concentrar, de pensar, de raciocinar. Então, crianças que têm hiperatividade, eu gosto muito de estar usando tanto a copaíba quanto o frankincense, né? A gente tem crianças também que estão no espectro autista que precisam de quê? De cognição. Então, são óleos que trabalham a concentração, foco, raciocínio, tá? É um hepatoprotetor incrível. Então, a copaíba da Doterra a gente pode ingerir, tá? Outras copaíbas a gente não pode ingerir, porque algumas elas têm uma sobrecarga hepática. A copaíba da Doterra, pelo contrário, ela protege, ela é hepatoprotetora, tá? Então, a gente pode usar para sistema respiratório, sistema imunológico, para manchas de pele, para clareamento e para cicatrização. Ela é excelente para cicatrização. E, como eu falei, por ela ter essa ação anti-inflamatória, ela potencializa outros óleos e eu gosto muito de indicar ela junto com o Deep Blue, que é um blend para dor. A melaleuca já é um fungicida e um bactericida incrível para cortes, arranhão, né? Para unha encravada, para espinhas, né? Para quando você precisa herpes, boqueira, quando você precisa fazer um gargarejo para dor de garganta, sepsia também no difusor, uma sepsia de respiratória, quando você está começando a ficar meio gripado, aqueles primeiros sintomas, inalar melaleuca é excelente. Emocionalmente, ela tem essa ação protetora também de energias, quando você sente que assim, você encontra com uma pessoa, parece que ela puxa a sua energia, passa um pouquinho de melaleuca aqui, ó, para dar essa proteção, né? Dores de ouvido, a gente passa ao redor do ouvido, sempre diluído no óleo de coco, tá, gente? A gente nunca coloca os óleos essenciais em mucosa, tá? Nunca coloca. E principalmente se for puro, vamos supor, você tá com uma herpes, você vai colocar com a cotonete ali em cima do local, bem no local, porque a melaleuca ela é muito adstringente. A gente pode usá-la pura na pele? Pode, se for pontual, tá? Então, ela também é super aliada aí para vários fungos, então, para CC, para chulé, para frieira, então, muito utilizado. E para micose de unha também, gente. Trato várias pessoas com micose de unha, tá? O OnGuard, como eu falei com vocês, ele é um blend que a gente chama de blend da proteção. Ele é à base de cravo, canela, laranja, alecrim, eucalipto. E aí a do Terra já tinha esse blend maravilhoso que a gente usa no difusor, a gente usa diluído no abdômen das crianças, na solinha dos pés. O aroma dele é maravilhoso, adoro receber pessoas e colocar o OnGuard no difusor. Ele tem aquele aroma de... Ai, gente, é tão agradável, de especiarias com cítricos, né? Então, assim, acho que é muito difícil quem não gosta do aroma do OnGuard. E a gente pode também usar internamente na cápsula, né? Ou fazer um mel aromático, adoro fazer mel com OnGuard. E a do Terra vai e lança pra gente o OnGuard Plus. Por que Plus? Ele já era maravilhoso e ficou ainda melhor. Ele foi adicionado orégano, melissa e pimenta negra. Então, quando você precisa de uma ação mais de combate, você já sentiu que está gripado, que já está, às vezes, com uma infecção gastrointestinal, uma infecção urinária, que já está acometido de alguma patologia, assim, que você sentiu, que realmente o corpo sentiu, você vai usar o OnGuard Soft Gel. E aí... Para aumentar a imunidade. Para aumentar a imunidade, gente. Esse aí é a combinação perfeita para a imunidade, tá? E aí você vai usar ele para combate. Então, eu falo assim, o OnGuard concentrado aqui, o que a gente tem, a gente pode usar no dia a dia para fazer um sanitizante de mãos, igual eu falei com vocês, a do Terra tem o sanitizante de mãos. Acabou, você coloca 10 gotinhas aqui, complementa com álcool e você já tem o seu sanitizante pronto aqui para passar numa bancada, para utilizar no banheiro público, mulheres, né? Que a gente tem uma dificuldade, às vezes, para concentrar ali, criança, né? Que a gente precisa colocar no vasinho ali, passa ali, gente, sanitiza o vaso para a criança sentar. Quem é mãe que tem que pegar uma chupeta, na última hora está com a mão suja, a criança vai comer alguma coisa, sanitizante de mãos com OnGuard é a melhor coisa que tem. E aí você pode refazer o seu sanitizante. Mas quando você já está cometido com alguma questão de uma infecção
uma inflamação, você pode usar o On Guard Plus, tá? Tô passando rapidinho, porque é muita coisa. O Brief, gente, o Brief, ele trata nosso sistema respiratório. Então, todas as questões relacionadas à respiração, todas as ites. It é um processo inflamatório. Então, você vai cuidar da imunidade, né? Então, sempre associar o On Guard, o Copaíba, o Frankincense, que vão dar, os óleos cítricos, vão dar suporte imunológico com o tratamento respiratório. Então, a gente vai tratar as vias aéreas. Eu adoro essa combinação. Foi uma combinação que me ajudou muito lá nos Estados Unidos, quando eu tive uma crise asmática. Eu fui uma criança que tinha episódios de bronquite asmática. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei acometida. Me deu falta de ar, eu falo carpete, mudança de temperatura, chega num lugar muito frio, que estava nevando, enfim. Eu tive falta de ar lá, comecei a ter uma tosse, geralmente a sinusite vem, né, inflamação aqui dos seios nasais, e aí a inflamação desce, o muco, e você pode desencadear um processo de tosse, era o que acontecia comigo. Então, toda vez que vinha uma sinusite, desencadeava uma bronquite. E eu usei muito no início. Hoje em dia, não é o óleo que eu mais uso, tá? Hoje em dia, graças a Deus, eu não preciso. Eu já tratei o meu processo respiratório. Eu já cuido da minha imunidade. Então, nunca mais tive episódios de falta de ar, de bronquite asmática, nada relacionado a isso. Então, é uma combinação de óleos, a base de cardamomo, ravensara, limão, melaleuca, peppermint, ele também tem peppermint, mas com essa combinação de óleos, ela não atrapalha a gente dormir. Então, para quem tem problemas respiratórios ou quer abrir as vias aéreas, eu indico o Brief à noite. Pode associar com lavanda, fica perfeito, que ele vai desacelerar o pensamento, vai te ajudar a relaxar. E essa combinação também diminui ronco, pessoas que às vezes têm uma dificuldade de induzir ao sono. O Brief com lavanda, gente, é perfeito, tá? Então, fica a dica também quando a gente precisa cuidar da parte respiratória. E os engestes, tudo que for relacionado à parte gastrointestinal, eu vou lembrar dessa combinação de óleos à base de cominho, estragão, anis, coentro, erva doce, gengibre. Gente, como eu falei com vocês, nem sempre a gente vai ter uma alimentação perfeita, equilibrada. A gente pode comer alimentos orgânicos, a gente pode diminuir glúten, açúcar, farinha branca, a gente já vai diminuir o processo inflamatório. Mas, se a gente não tiver a saúde intestinal bem cuidada, a gente fala as microviliosidades, se a gente não tiver ali um intestino, que a gente fala, aquele intestino que está permeável, a gente não vai ter absorção dos nutrientes. Então, não adianta a gente só comer bem, mas a gente precisa melhorar a absorção. A gente precisa melhorar a metabolização desses nutrientes. E os óleos essenciais, eles entram para fazer esse papel, né? Para fazer esse papel. Isso foi algo assim, o meu divisor de águas, quando eu entendi que eu tenho uma ferramenta para melhorar a metabolização do meu paciente, a absorção dos nutrientes, a biose intestinal, né? Que as microvilosidades do intestino, e que ali que eu vou no intestino, a gente fala que é o nosso segundo cérebro, por quê? No intestino, a gente modula as nossas emoções. No intestino, a gente aumenta a absorção dos nutrientes. E o óleo essencial, ele não tem vitaminas, nem minerais, nem os cítricos, mas eles aumentam essa biodisponibilidade. Então, mesmo quando a gente está suplementando, a gente precisa ter o intestino absorvendo bem esses nutrientes. Então, tudo que for relacionado à parte gastrointestinal, eu gosto de indicar os engestes. Mas, se você precisar fazer um detox mais profundo, eliminar metais pesados, fazer uma limpeza mesmo intestinal no seu fígado, no seu rim, você pode usar pelo menos 10 dias aí antes de começar qualquer tratamento, ou de 2 em 2 meses, fazer uma limpeza mais profunda com os endócrinos, que é um outro blend também digestivo, gastrointestinal, que vai fazer uma limpeza mais profunda. Eu brinco que os engestes eu posso usar no dia a dia para melhorar a absorção, diminuir a azia e queimação, melhorar se eu tenho alguma questão, assim, o intestino mais solto, mais preso, então ele melhora, ele controla, ele regulariza a saúde intestinal. Mas quando eu preciso fazer uma limpeza mais profunda, ou então fazer um detox, eu vou usar os endócrinos, tá? Então são 2 blends digestivos que eu sou apaixonada, que eu acho que realmente a gente precisa ter aí
Quem bebeu demais, quem comeu demais, às vezes viajou, comeu uma comida diferente, não caiu muito bem, você tem o aliado aí, que é o Zengeste. O Deep Blue, porque muitas pessoas pedem para a gente questões de dor muscular, dor articular, né? Fibromialgia, ou também, assim, tensão nervosa, dores do crescimento. Quem não tem uma criança em casa que está naquele processo de dor do crescimento, atletas podem utilizar o Deep Blue antes e pós-exercício, ou mesmo se você não é atleta, você tem dor, às vezes, por falta de exercício. Eu gosto muito de usar a versão pomada, tá? Que ele já tá fácil de usar, você faz uma massagem ali local, e a gente também tem ele na versão concentrada, que aí você pode usar o óleo carreador ou mesmo a base neutra para fazer a diluição. O Deep Blue também, gente, ele é muito bom para a parte circulatória. Então, ele também ajuda naquele processo de pernas cansadas, quem tem muito varizes, né? Ou precisa realmente também, quando a gente está no processo de emagrecimento, que a gente não quer reter líquido, que a gente está precisando o quê? Melhorar a circulação, você pode fazer um blendzinho e passar antes de dormir nas pernas para ajudar a relaxar. Fica a dica aí também, tá? E o Deep Blue, se você precisa diminuir o processo inflamatório da dor, associar com copaíba, a dupla fica perfeita aí, já é um blend, você vê que ele tem o Intergreen, Cânfora, Lang Lang, tanceto azul, camomila azul, osmantos, então ele tem a coloração azulada exatamente por conta do tanceto azul e da camomila azul, e essa combinação de óleos vai trabalhar o processo inflamatório da dor, tá? E eu falei com vocês aí de vários óleos, e como que a gente vai adquirir os produtos? Gente, só existe uma forma de você ter produtos com desconto, você se tornar um membro da doTERRA. Um membro pode ser tanto um cliente preferencial ou um consultor, você não paga mais nada por se tornar um consultor, tá? E se você não for cadastrado, infelizmente você vai pagar um preço cheio. Se a pessoa quiser te vender um produto, vai te vender um produto com preço regular. Então, todos os nossos produtos têm uma tabelinha que tem o preço regular e o preço de membro, tá? Então, qual que é a vantagem de você ser um cliente preferencial? Você vai comprar com 25% de desconto e vai participar de todas essas promoções. Inclusive, essa semana, gente, a doTERRA, ela mundialmente, ela faz de 2 a 3 vezes ao ano uma promoção que chama BOGO. Essa promoção é o quê? Você adquire um produto e ganha outro. Buy one, get one. Compre um e ganhe outro. Essa semana, ontem, teve uma promoção, teve o BOGO, que foi um BOGO triplo. Você comprava um produto e ganhava 2. Hoje, a gente está tendo, vocês que estão aqui comigo na sala, vocês têm oportunidade de comprar o Petit Grand, que eu sou apaixonado, que é a laranja amarga, que é a folha da laranja, né? E vocês vão ganhar o Rosemary, que é o óleo do estudante, o alecrim, que é o óleo que ajuda na memória, na concentração, ajuda a estimular o crescimento capilar, né? É um óleo que também trabalha a parte de memorização. Então, assim, é uma dupla, gente, muito incrível e que não está nos olhos dos cuidados básicos. Eles não fazem parte dos pilares básicos de saúde, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, vocês têm oportunidade de pagar uma taxa de adesão de R$90, porque para você se tornar membro, você paga uma taxa única, uma taxa simbólica de R$90 para você se tornar membro. E, sendo membro, você participa de todas as promoções que a doTERRA faz, tá? Essa é a única maneira da gente participar do BOGO, por exemplo. E também ganhar um produto grátis todo mês, se você fazer o LRP. Então, são ações que só o membro tem essa oportunidade. E eu vou chamar o Rubinho, que eu já falei demais, vou até tomar uma aguinha, para ele contar para a gente também como que a gente tem outros benefícios a partir do momento que a gente começa a compartilhar doTERRA. Então, tem pessoas aqui hoje que vieram para aprender sobre os óleos essenciais. E tem pessoas que também querem entender como que a gente pode ganhar dinheiro ou outros benefícios compartilhando óleos essenciais. E só para me contar para vocês, eu tenho pacientes do meu consultório que começaram a compartilhar os óleos para pagar o tratamento dos filhos, por exemplo. Então, a doTERRA também ajuda na nossa saúde financeira. Ela traz uma oportunidade para a gente empreender na saúde. E aí eu quero trazer o Rubinho para contar um pouco para a gente como que a gente pode empreender na saúde.
Maravilha, gente, é um prazer estar aqui com você. Já estamos chegando no final da apresentação, né? Mas realmente não podia deixar de falar dessa oportunidade que pode realmente mudar a sua vida. A gente está no melhor momento, né, para fazer esse negócio, para compartilhar os óleos essenciais. Afinal de contas, se a gente usa, a gente ama, seria, né, até uma omissão aí de socorro se a gente não compartilhar os óleos essenciais com as pessoas. E a gente pode ter vários benefícios aí compartilhando os óleos essenciais, tá? Vou te dar uma dica para você que está querendo começar aí agora, vou te dar uma dica aqui de um kit que vai te atender nos cuidados, dos pilares de saúde que você precisa, e você pode cuidar de toda a sua família com esse kit, tá? Esse kit ele vem com o Deep Blue Rub, que a Duda falou, ele vem com o difusor, ele vem com os óleos mais utilizados de 15 ml, ou seja, 300 gotas cada frasco desse aqui, tá? Para você realmente fazer todos esses cuidados dos pilares de saúde. Se você anotou, né, quais os óleos você não pode ficar sem, quais os óleos você precisa, de repente, são exatamente esses que estão aí na tela, tá? Que é a melhor opção, que é o kit essencial para o lar. Mas se esse kit essencial para o lar não está cabendo no seu orçamento nesse momento, ou se você quer cuidar aí, né, de você apenas, eu vou te dar uma segunda opção, tá? O primeiro é o kit essencial para o lar, não tenha dúvida disso. Mas a segunda melhor opção é o kit Living Brasil. É muito comum as pessoas comprar o kit Living Brasil e depois falar, poxa, eu devia ter comprado o essencial para o lar, porque o custo-benefício dele é bem melhor, né? E realmente eu não fico mais sem esses óleos essenciais. Mas se cabe no seu bolso aí, é o Kit Brasil, então também é uma excelente opção, porque tem os óleos essenciais que vão cuidar dos pilares da sua saúde, tá? A do Terra também, ela tem um programa de fidelidade, onde qualquer compra que você faz, ela vai te dar pontuações que você vai trocar por produtos grátis. Isso é muito forte, esse programa de fidelidade da do Terra, tá? Você fazendo recompras ali, né, de 1 a 12 meses, você vai aumentando de 10% a 30%. Ou seja, se você comprar lá depois do 12º mês, R$ 450, praticamente a do teste dá R$ 150 para você escolher os produtos que você deseja de graça, tá? Então, é um programa muito forte e tem vários produtos que eu adquiro ali somente com esses pontos, né? Creme dental que para casa eu uso com óleos essenciais todo de graça, porque eu retiro com meus pontos, shampoo com óleos essenciais, condicionador com óleos essenciais, o creme base neutra, né? O óleo de coco fracionado, são produtos que eu não compro mais, porque eu retiro com os pontos que eu vou adquirindo ali em cada movimentação, em cada compra, né, que eu vou fazendo, a do Terra vai me dando a pontuação e eu vou adquirindo. Se você está começando hoje, vai fazer seu cadastro hoje, você já pode, né, inclusive, já entrar no programa de fidelidade. Se você não tem o programa de fidelidade, você pode fazer ele hoje também, nesse momento, você vai lá e cria o seu programa de fidelidade, criar o seu modelo LRP, é o nome do programa de fidelidade da do Terra, tá? E aí você vai ter um número onde a do Terra vai colocar esses benefícios do LRP. Guarda esse nome, gente. Você não paga nada para entrar nesse programa de fidelidade. Não tem mensalidade, não tem anuidade, mas você pode participar a partir desse momento agora, tá? Seja você um cliente preferencial, seja você um consultor do bem-estar, você pode participar. E a gente vai ter algumas coisas ali, né? Algumas surpresas no final aí para vocês, tá? Então, ficando aqui até o final. Você pode começar esse negócio, tá? Para simplesmente usar produtos grátis. Tem gente que fala, não, eu quero usar produtos grátis. Beleza, começa a compartilhar ali com 3 pessoas, né? Você já pode começar a ter os seus óleos essenciais que você não fica sem mais de graça. Não, Rubim, eu quero ter uma renda extra. Você pode ter uma renda extra compartilhando com um número maior de pessoas. Começa a compartilhar ali com 12 pessoas, você já vai ter o produto de graça, né? Vai usar, vai ter o seu tratamento ali sem gastar nada e ainda vai ter uma renda extra. Não, Rubinho, eu quero fazer esse negócio igual você faz, para ter uma renda extraordinária. Então, a gente aumenta um pouco mais, né, esse volume ali. Se você já tiver lá 40 pessoas que você já estiver compartilhando, ensinando a usar os óleos essenciais, você já vai ter rendas
extras maravilhosas ali, tá? Porém, o limite é você que coloca o limite no seu negócio. É você que vai colocar assim, quanto que eu quero ganhar por mês com a Adoterra, tá? E tudo isso a Adoterra vai depositar na sua conta que você vai colocar, que você vai indicar para ela fazer esses depósitos de acordo com os compartilhamentos que você vai fazendo, tá? Já somos mais de 13 milhões de membros, né? Na Adoterra, tá? A grande maioria são clientes preferenciais, isso é algo surreal, né? A gente nunca tinha visto nada onde, nesse modelo de negócio, onde a grande maioria fosse clientes preferenciais, e a gente tem uma taxa de retenção de 65%, ou seja, a cada 10 pessoas que conhecem os óleos essenciais, 7 pessoas continuam comprando o resto da vida, porque o produto realmente entrega muito benefício, né? E a gente não consegue ficar sem eles, a gente realmente apaixona pelos óleos essenciais, tá? Então, a gente tem inúmeros motivos para compartilhar os óleos essenciais, para livrar das dívidas, ter poupança generosa ali, liberdade financeira, né? Para doações, tem muita gente que faz isso com o intuito de ajudar outras pessoas, ter mais liberdade de tempo, realizar sonhos, né? Sonhos ali que a gente está engavetado, tem sonhos engavetados que a gente pode desengavetar através desse negócio. Nunca vi um modelo de negócio tão inteligente. Crescimento pessoal, né? Para a gente fazer planejamentos ali para a nossa vida, para os nossos filhos, para as nossas famílias, para a gente viajar mais. A gente tem liberdade geográfica de trabalhar de qualquer lugar que a gente desejar, para educar os nossos filhos, para a nossa educação também, né? Servir outras pessoas, aqui a gente serve outras pessoas e passar maior tempo com a família, né? A gente trabalha em família, a gente consegue estar do lado dos nossos filhos, vendo os filhos crescerem, né? Participar do crescimento e tudo mais. Então, motivos para fazer esse negócio que não faltam, né? E essa liberdade financeira é realmente construir ali, né, uma adutora. Para finalizar, eu quero falar para vocês uma historinha aqui que é bem interessante, né? Tinha um camarada que todo dia ele trabalhava lá no seu trabalho tradicional, e à noite ele ia lá na bica buscar água, porque se ele não buscasse, né, no outro dia ele estaria sem água, sua família também não teria água. Então, todo dia ele chegava do trabalho e naquela horinha extra, ele ia lá na bica, perto da casa dele, andava ali 2, 3 horas, buscava água e voltava para casa. Só que chegou um tempo, ele falou, realmente, eu não vou conseguir continuar fazendo isso, buscando essa água o resto da minha vida, porque eu estou envelhecendo, eu vou ficando cada dia mais cansado, tem dia que eu fico muito desanimado de ter que sair, chegar do trabalho e ir lá na bica buscar água, então eu preciso pensar uma forma, né, de resolver essa situação. E ele começou a colocar alguns canos naquela bica, né? Então, nas horas extras que ele fazia, que ele ia buscar água, né? Ele não só buscava água, mas ele colocava ali um pedacinho de cano diariamente, e esse cano ia chegando cada dia mais perto da sua casa, né? Cada dia mais perto da sua casa. E aí, o que ele conseguiu construir, né? Ele foi dedicando, e ele levou meses ali, né? Isso pode levar 12, 13 meses que ele tinha levado, né? Eu acho que, se eu não me engano, essa história desse camarada, ele tinha levado ali 12 meses colocando pedacinho de cano por pedacinho de cano. Porém, quando ele terminou, né, de colocar esses canos da bica que levavam até a casa dele, ele começou a viver algo que ele nunca tinha vivido antes. Por quê? Ele começou a viver uma abundância. A água saía da bica e chegava diretamente na casa dele, e chegava muita água, né? Ele nunca mais teve esse problema de água, e ele não precisava mais gastar as suas horas extras depois do trabalho para ir na bica. Então, ele começou a ter mais qualidade de vida. E eu quero mostrar para você, gente, que você pode fazer isso com a Adoterra, tá? Compartilhando um pouquinho diariamente no seu tempo livre, nas suas horas extras, tá? Você está colocando uma adutora, você está colocando encanamento para jorrar abundância na sua vida. E, de repente, né, você vai fazer com que esse negócio se torne o negócio das suas vidas. Então, faça com constância,
né? Faça diariamente, coloque lá um pedacinho de cano que vai sair da bica para chegar até a sua casa e você realmente vai poder realizar todos os seus sonhos e viver essa abundância como esse cara fez. Então, é uma inteligência que a gente vai fazendo também, financeira nas nossas vidas, compartilhando, porque o nosso negócio ele permite a renda residual. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, né, muitas pessoas estão indo lá, comprando seus óleos essenciais, e isso está gerando um percentualzinho lá, né, para a gente também, porque a gente compartilha isso todos os dias, a gente continua trabalhando todos os dias, a gente não para de colocar, né, um pedacinho de cano para que a gente possa também viver cada dia mais abundância. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. E a gente está aqui para ensinar, para ajudar vocês a construir, né, esse encanamento da melhor forma possível, porque a do Terra ela tem 4 formas de bônus, tá? Ela tem 4 formas de bônus que você pode escalar. Ela tem um bônus de início rápido, tem um bônus poder de 3, tem um bônus Unilever, tem um bônus de liderança. Não vou entrar em detalhes desses bônus aqui hoje, tá? Mas o início rápido, cada pessoa que você compartilha, você já vai ganhar esse bônus de início rápido. O bônus Unilevel, tá? De profundidade, todo mundo que você for trabalhando ali, e ela paga 7, a do Terra paga 7 níveis de profundidade, com percentuais de 2 a 7%, que é realmente a adutora ali, ó, né? É a renda residual que a gente vai escalando, no bônus Unilevel. É um dinheiro, é um bônus que trabalha enquanto a gente dorme, enquanto a gente viaja, né? É um bônus que não para de trabalhar para a gente, tá? Então, tá aí. Esse é o plano de carreira que a gente tem, e eu gostaria muito que você se enxergasse nesse plano de carreira, né? Se enxergasse nesse gráfico que está na tela. E, de repente, você fala assim, Rubim, eu quero ser um Silver na do Terra, eu quero ganhar ali na faixa de 5.900 por mês. Então, maravilha. Se enxergue no Silver, né? E a gente vai traçar metas, vamos colocar ações diárias que você vai fazer para você alcançar. Se você ajudar 3 pessoas a chegar à Elite, né? E Elite é cada uma movimentando ali 3.000 pontos, que é mais ou menos 15 mil reais, você já vai ter uma adutora de 5.900 por mês, tá? Então, é você que precisa se enxergar. E se você é nosso convidado, converse com a gente. Se você é convidado de uma outra pessoa, converse com a pessoa que te convidou para estar aqui na sala, que ela vai te ensinar a chegar, tá? Aonde você se enxergar nesse gráfico. Então, enxergue e coloque aí, anote. Eu quero ser um Gold. Anota aí, tá? E é uma outra conversa que a gente vai ter, beleza? Tem um bônus poder de 3, que a partir de 3 pessoas que você compartilhar, você já começa a escalar esse bônus, tá? Com 12 pessoas, você já começa a ter um bônus de 1.250, com 39 pessoas, você já pode ter um bônus de 7.500 reais por mês. Um bônus soma com o outro, gente, tá? E eu só gosto de falar que realmente um trabalho em equipe, porque você pode ter uma equipe ali formada de vários clientes e vai acabar que um cliente vai indicar outro, e aí vai se ver como consultor, né? Ele vai começar a compartilhar. E aí a gente entra para ajudar a ensinar esse compartilhamento de uma forma que dê resultado para você. Sim. Então, assim, procure o consultor que te mandou esse link, converse com ele. Se fez sentido para você a parte do negócio, a parte de compartilhar, ele vai, e nós, né, que é um trabalho em equipe, a gente vai ajudar você a entender um pouco mais dessa parte do negócio. E tem Combinado? gente que já vem também querendo desenvolver, Já vem, buscar tô uma vendo renda aqui, tá extra, cheio de né? gente querendo uma renda extra. Quando eu comecei esse negócio, eu tinha uma necessidade ardente para fazer esse negócio acontecer e uma vontade ardente para fazer esse negócio acontecer. Eu não podia errar de jeito nenhum, gente. E aí a gente chegou a Diamond com 7 meses, né? Porque a gente não podia errar. E quando a gente não pode errar, eu falo que a coisa acontece, né? Até numa velocidade maior. Gente, são muitos benefícios que vocês vão ter, tá? Então, aí, vários benefícios, não vou ficar lendo aqui na tela, mas vocês vão ter todo o suporte, apoio e acompanhamento que vocês precisam. E hoje, a gente vai fazer aqui, ó, uma promoção especial para você que está se cadastrando hoje. Então, se você está cadastrando hoje, tá? Essa opção 1, anota aí. Eu quero a opção 1, vou te dar 3 opções. Opção 1, se você comprar o Kit Living Brasil, tá? Você vai ganhar, a gente vai fazer uma premiação aqui para você vai ganhar um OnGuard Soft Gel,
tá? Beleza, então a opção 1 é essa. Eu gostei dessa opção, maravilha. Se você Então, quiser... peraí, gente, vocês entenderam isso? Vocês vão adquirir aqueles 12 óleos que Só eu para quem contei. está na sala, Só né? para quem está na sala, tá? Então, presta atenção. Olha que incrível isso. Você lembra que eu falei que eu estou apaixonada pelo On Guard Soft Gel? E eu falei para vocês dos pilares de saúde. Eu falei dos óleos, que você vai montar a sua farmacinha natural. E eu relatei todos os óleos ali que a gente usa no dia a dia. Que eu falei para vocês de 12 óleos. Os 12 óleos estão nessa caixinha. E você ainda vai ganhar o On Guard Soft Gel. Opção 1, hein? Opção 1, vou E dar mais detalhe, uma. estão falando aqui que está esgotado o On Guard Soft Gel. Tá esgotado sim. E como é que faz então, Rubinho? A gente dá um jeito. Ah, tá? então, gente, olha Deixa que pra nossa oportunidade é hoje, hein? Segunda opção, tá? Opção 2. O kit Living Brasil, e você vai adicionar o óleo de coco fracionado, você também, para fazer suas diluições, que a Duda ensinou muito bem, você vai ganhar o On Guard Soft Gel também. Até porque quem é cliente meu, quem está aqui na sala, sabe que eu não sei falar de óleos essenciais sem falar do óleo carreador, né, gente? Então, assim, quem tem filho aí, eu falo, não tem jeito de usar óleo essencial sem óleo de coco. Então, essa opção aí para você que está conversando comigo, que eu já mostrei para você que precisa do óleo de coco. Então, olha que bacana, você vai adquirir o kit mais óleo de coco e... vai ganhar um Guard Soft Gel. Então, opção 2 está aí também na tela, beleza? Valendo, opção 2. E a opção 3 é o kit essencial Pro Lá, tá? Olha isso, se você comprar hoje, né? Se você se cadastrar hoje com o kit essencial Pro Lá, você vai... Você está até usando a promoção de julho, é verdade? Nossa, olha só, estou fazendo um negócio aqui estendido, hein? É isso mesmo, Rubinho? É, estendido, exatamente. Presta atenção, Brasil, o que o Rubinho está fazendo? Isso não podia Isso estar aí, acho né? que passou despercebido, Passou, né? não podia estar Mas aqui. vai Realmente. valer? Uai, eu não posso voltar atrás, né? Então, gente, aproveite que o Rubinho ficou doido. Ele está usando a realmente. promoção de julho e está Gente. prometendo entregar 2 presentes. Não, 3, é isso mesmo? O frankincense Tot, mais um frankincense óleo essencial de 5 ml e mais o On Guard Soft Gel. Realmente, gente, se eu tivesse visto isso aqui antes, eu tinha tirado essa tela aqui. Eu também acho. Mas então, gente, mas se tá vocês valendo. estão aqui na sala, a gente tem o quê? Tá valendo. Tem 30 pessoas, então vai valer para essas 30 pessoas. Vou até printar aqui vocês que estão aqui, hein? Ai, meu Deus. E se vocês estão aqui, já me chamam no particular, porque eu tenho que anotar o nome de vocês, tá? Então, beleza, já me chama só hoje, aí. tá, gente? É só hoje. É só hoje para os novos cadastros, tá? Então, tá ó, eu tô colocando aqui... R$ 1.213 em produtos que a gente está dando, tá? A gente está dando R$ 1.213. Gente, agora essa passou batida. O Rubinho hoje tá que tá, gente. Anota aí, opção 3 e é só hoje. Manda no particular da gente aqui, tá? Tá aí, né, as características do On Guard Soft Gel, mas a Duda já falou. Tira um print, que esse é um xodó, gente. Esse aqui, gente, eu não fico mais sem de jeito, nunca vi um produto tão poderoso. Ai, não adianta mandar essa promoção para cliente que não está na sala, gente? Não adianta. Estou vendo consultor aqui já falar, tá, ó, já tá tudo printado aqui, né? Tá printado. Tá, beleza, então printa aí. Então, ó, vão ser para as 30 pessoas que estão aqui na sala, hein? Exatamente. E vamos ver aqui. Tem ainda, só para fechar, hoje é dia de bogo, né? Então a gente não poderia te falar do bogo, tá? Se você quiser acrescentar ainda no seu pedido um petigram, você vai ganhar o rosemary, tá? Então, se você não precisa colocar o rosemary, você coloca o petigram, na hora que você fechou o pedido, vai aparecer um rosemary, somente hoje também. Então, peraí, detalhe. Para você participar do bogo, você tem que ser membro. Então, faz o seu cadastro. Não, mas pode fazer o cadastro também. Então, com a taxa de adesão ou com um dos kits, entendeu? Dentro das promoções que a gente fez, se acrescentar pode 5 no máximo, petigram, você ganha cada petigram um rosemary até o limite de 5, tá? Você pode acrescentar o petigram no seu pedido, né? Não deixe de acrescentar, porque vale muito a pena. Escolher uma daquelas promoções, 1, 2 ou 3, aí você adicione o petigram e automaticamente vai aparecer o rosemary. Não precisa acrescentar o rosemary, que ele vai aparecer de graça. Duda, mas e o meu presente, os presentes à parte? Vocês vão receber, tá, gente? Aí a gente que vai entregar para vocês, isso, tá? Pode ficar tranquilo, a gente vai entregar, a gente vai mandar no endereço de vocês aí, tá? Características ali do petigram, tira uma foto rapidinho, porque a gente já esgotou o tempo, tá? Características do rosemary, tira a foto.
né? Cadastrou, a gente manda tudo para vocês no particular também. E é isso, gente. Tá aí os nossos contatos. Vamos finalizar, porque nós extrapolamos o nosso tempo hoje. Por isso que chama Master, tá, gente? Então, essa aí foge um pouquinho da maratona. Uma vez por mês eu gosto de fazer essa aula para vocês. Então, e para trazer convidados novos. Então, é uma oportunidade agora. Quem estava aqui já me manda lá. Estou aqui na aula. Se você está nos grupos lá da Master, tá? Coloca lá, estava na aula. Tá? A galera da Master aí coloca, estava na aula, quero participar da promoção, quero a opção 1, opção 2 ou opção 3, vocês estão participando aí também, beleza? Se você é convidado, né, de alguém da equipe, então também conversa com a pessoa da equipe para a gente fazer esse fechamento aí, né? E o consultor também que te convidou, ele vai fazer o fechamento, vai fazer o seu cadastro, tá? Então, se você é nosso convidado, você vai chamar a gente aqui, a gente vai fazer o cadastro de você. Se você veio por conta de um outro consultor, faça o fechamento com ele, ele vai fazer o fechamento com você, e aí você está sendo super bem recebido aqui na nossa equipe. E um beijo, foi muito bom falar com vocês. Vamos tirar uma foto? Anota os nossos Instagrams ali, né? Tá, os nossos contatos, e vamos tirar uma foto, gente. O que vocês acham? Quem pode abrir aí para gente? Vamos colocar aqui, vamos colocar todo mundo na tela, todo mundo junto, para a gente tirar uma foto ali da Master. Quem puder, abre a tela. Abre a tela, marca a gente lá no Instagram. Se tiver uma linha essencial ali, ó. Eu deixei meu Instagram aí para vocês. Segura uma linha essencial, vamos lá. Segura um Deep Blue. Mas eu vou ter que tirar a foto. Eu vou segurar o... Eu vou ter que tirar a foto aqui. Vamos lá, gente. Se vocês abrirem a câmera, eu vou ficar muito mais feliz. Com certeza. Já é um presente ali, né? Pra gente. Abre a olha câmera. Matheus com olho essencial. Maravilha aí, show de bola. Ah lá, Dora, Camila, Samsung, Michele. A Samsung eu não consigo saber o nome ali, tá escuro. Ninguém mais vai abrir a câmera, gente? Nossa Senhora, que isso? Deixa eu ver. A Heleninha é minha cliente, que gracinha. Que mais? A Dinalva, parabéns, Dinalva, tá aqui hoje. Então, vamos lá, vamos tirar um print, então. Camilinha tá até emocionada. O que você passou no olho aí? Muito bom. É só abrir a câmera, gente. A gente não trava a câmera de ninguém. Aí, ó, então, vamos lá. Deu? 1, 2 e... Vamos lá, 1, 2 e... Já! Aí, marca a gente lá no Instagram, a gente reposta também. E grupos, lembrando, grupos da Master, tá? Fala lá, eu estava na aula, eu quero a opção 1, eu estava na aula, eu quero a opção 2, eu estava na aula, eu quero a opção 3, tá? E vamos que vamos, porque esse mês tá incrível, né? Tivemos lá em Joinville, gente, a Duterra vai inaugurar a primeira fábrica fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil, uma fábrica que comporta 10 vezes a capacidade que a gente precisa hoje de óleo essencial, né? Ano passado a gente consumiu, né, na casa de 500 milhões de reais, e a fábrica é para a produção de 5 bilhões. Pensa nisso, Duterra. Se a gente é louco, a Duterra é muito mais, né? Mas ela conhece, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe do nosso potencial, tá? Então, a gente está num momento realmente incrível que você pode transformar toda a sua vida com esse negócio, gente. Pode acreditar, tá? É muito maior do que a gente imagina. Recadinhos para vocês. Vocês sabem que o pessoal daqui é da equipe, todos os dias a gente faz um bate-papo muito rápido, não é uma master igual hoje, é um bate-papo rápido e a gente traz sempre um convidado para poder falar da experiência dele com os olhos, para poder explicar um pouquinho dos olhos que usa mais no dia a dia. Isso é uma oportunidade de você treinar, você capacitar, você tirar dúvidas, ter mais segurança com a utilização dos olhos. Então, todos os dias, às 14 e às 20 horas, tá? Vocês que estão também aqui vão ser convidados também, vocês podem vir participar, quer aprender mais, quer tirar alguma dúvida, mas vocês que estão lá no grupo da Master, essa promoção é só hoje, então aproveitem. Amanhã, então, tem aula, 14 horas, você pode participar, mas, gente, você está começando agora, né? Eu me cadastrei, quero compartilhar esse negócio, quero fazer esse negócio. Traz um convidado amanhã, às 14 horas, que ele vai assistir uma aula, vai aprender os óleos essenciais, vai aprender a se cuidar. É um resumo dessa aula de É bem hoje, rapidinho, bem 50 rapidinho. minutos amanhã, né? Hoje, que é uma aula estendida, mas amanhã vão ser 50 minutos, ele vai aprender a se cuidar com os óleos essenciais e ele vai fazer seu cadastro na sua equipe. Tá? E aí você vai começar a ter renda residual também. Lembra lá da história da doutora, lá do cara que buscava o balde de água, tá? Então, você vai começar a fazer esse negócio convidando uma pessoa
para aprender um pouco sobre os cuidados dos óleos essenciais, e você está começando também, não tem problema, você vai ter o nosso suporte e vai se beneficiar, tá? Construa o seu negócio junto com a gente, essa é a chamada que a gente está fazendo, construa o seu negócio junto com a gente, aproveita, tá? Que a gente está com muito gás para fazer esse negócio, e a gente quer muito que você esteja com esse gás aí também, tá? E mude sua vida, muda a vida de várias pessoas, de famílias, de gerações, porque a gente está no nosso negócio, que é o melhor negócio do planeta. Eu nunca vi um negócio tão inteligente quanto o nosso plano de carreira, tá? Então, seja muito bem-vindo, gratidão, né? A Gilda abriu a câmera ali, né, Gilda? Ei, Gilda, tá sempre ali com a gente. A Gilda também dá aula lá, gente, viu? Então, beijo grande para vocês, tá? Amanhã Fiquem com a Deus. gente vai estar com a Aline e com a Fernanda do Santo Blend. Então, às 14 a gente está com a Aline e às 20 a gente está com a Fernanda. Então, é a oportunidade de vocês escutarem também o testemunho, a trajetória, a utilização, pessoas falando a mesma coisa, a mesma linguagem, uma abordagem diferente. Então, Vamos que beijo para vamos, gente. vocês. E vamos lá, quero ver todo mundo no Instagram, hein? Todo mundo lá, que vamos repostar, vamos fazer barulho. Beijo, fica com Deus. Gratidão.